Loki Lawfeyson, deus da trapaça, engenheiro da mentira, arquiteto do caos e ainda por cima um dos personagens mais carismáticos e bem trabalhados do universo cinematográfico Marvel. Pois é, o Loki do Tom Hiddleston teve um arco muito interessante, passando de vilão a anti-herói. É o tipo de personagem que a gente sabe que não dá pra confiar, mas não tem como não amar. Agora com a própria série no Disney Plus, envolvendo linhas do tempo paralelas e uma loucura que só. Mas você já se perguntou como é a história do Loki nos quadrinhos da Marvel? E o quanto dessa história ainda pode ser adaptada para o UCM? Pois é, assim como a série do Falcão e o Soldado Invernal bebeu bastante dos quadrinhos do Capitão América Sam Wilson, cujas histórias eu já contei aqui no canal, é provável que o futuro do Loki também se inspire bastante nas páginas da Marvel. Nesse vídeo eu vou te dar uma cobertura geral do início da trajetória do Loki pelas HQs para você não perder nenhuma referência daqui pra frente. Olha, tem muita coisa que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, desde ele se chamando de Satã, até ele mudando de gênero, morrendo e o Homem-Aranha no meio disso tudo, como assim? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Histórias com Loquia, onde eu te conto o que anda rolando pelos quadrinhos. Como vocês sabem, Asgard, Thor, Loki, Odin e todo esse núcleo aí foi inspirado na mitologia nórdica, só que muito da mitologia foi adaptado. E no fim das contas, o Loki mitológico é bem diferente do Loki da Marvel. Loki é filho da rainha Farbauti com o rei Laufey, que era líder dos gigantes de gelo de Jotunheim, uma terra gélida que é rival de Asgard. O problema pro Loki já começou desde o princípio, porque ele nasceu pequeno demais para os padrões dos gigantes, daí se tornou motivo de vergonha e de chacota para os pais. Ele acabou sendo segregado dos outros gigantes e sofrendo bastante por conta de ser diferente. E você pode até estar familiarizado com a história de que o Loki eventualmente foi adotado pelo Odin e virou o irmão adotivo do Thor. Porém, nas HQs teve uma treta aí no meio. Foi revelado que essa adoção não passou de uma baita armação do Loki. Usando magia, uma versão do Loki do futuro foi até uma versão passada da terra de Jotunheim. Ali, ele enganou o grande guerreiro Bor, que era o pai do Odin, e transformou ele em neve. Antes de virar neve e morrer, o Bor até pediu ajuda pro filho, pro Odin, falando: "Ô, meu filho, me ajuda aqui, eu tô virando neve." Mas ele foi totalmente ignorado pelo próprio filho, demonstrando já aí que o Odin das HQs nunca foi tão bonzinho quanto o Odin que a gente viu nos filmes. Só que o Loki não parou só com essa artimanha aí não, ele foi além. Você acha que ele voltou no tempo só para transformar o Bor em neve? Nada disso. Ele passou a assombrar o Odin, fingindo que era a alma penada do Bor. Eventualmente, essa alma penada, que era o Loki disfarçado, pediu pro Odin adotar o filho de um rei caído. E se fizesse isso, o Odin pararia de ser assombrado. Graças a essas maquinações do Loki do futuro, o Odin acabou adotando o deus da trapaça bebê e criando ele junto do seu filho biológico, o Thor. Esse é um dos primeiros e maiores golpes da história do Loki nas HQs. Ele manipulou o Odin para adotá-lo. Crescendo com o Thor em Asgard, o Loki percebe que os habitantes do reino valorizavam muito mais o perfil heróico e valente do Thor e meio que desprezavam ele por ser mirradinho e estranho. No entanto, o deus da trapaça também tem as suas aptidões, especialmente em termos de estratégia e magia. E é nesse período adolescente que a semente da discórdia começa a despertar entre os dois, porque o Loki vai ficando cada vez mais determinado a destruir o irmão e se tornar o mais poderoso de Asgard. Com o passar do tempo, conforme o Loki foi crescendo, as suas pegadinhas foram ficando mais maldosas e até perigosas. Alguns chegavam até a se referir a ele como deus da morte e não da trapaça. Loki foi tentando, por meio de várias artimanhas, destruir o Thor e o reinado de Odin. Quando chegamos ali no século 20, depois de muitas trapalhadas em Asgard, o Loki chegou até a ser internado no Instituto Ravencroft, que dá pra fazer um paralelo até com o Asilo Arkham das histórias da DC. Pois é, Ravencroft é tipo o Asilo Arkham da Marvel.
Porém, o Loki é o Loki, né? Ele escapa de lá e quando escapa, deixa uns membros da equipe presos em camisas de força lá dentro. Ele vai se envolvendo em tramas além da mitologia nórdica, tendo até tretas envolvendo o Monte Olimpo, para vocês terem uma ideia. Essas são coisas contadas em histórias em quadrinhos da Marvel lá de trás do final da década de 40. Onde o Loki aparece com um visual muito diferente, muito mesmo, não dá nem pra reconhecer, ele tá com uma camisa vermelha e tal. Naquela época, ele chegou até a se autodenominar Satã. Pra você ver, né? Era outra época mesmo. Um pouco depois de 1951, o Odin não aguentava mais as peripécias do filho adotivo dele. Então mandou seu outro filho, Thor, encontrar o irmão levado e então o aprisiona numa árvore mágica em Asgard. A condição para o Loki sair dali é bem específica. Ele só seria livre se alguém derramasse uma lágrima por ele. E como é que, muito tempo depois, o Loki consegue se safar dessas? Porque você vai ver, o Loki vai escapar de várias armadilhas e prisões no decorrer da vida dele. O cara nada mais, nada menos fez a árvore chacoalhar e uma folha cair no olho do Heimdall, fazendo ele chorar por causa do Loki. Daí, finalmente, o deus da trapaça conseguiu se libertar. Você tá pensando o quê? Deus da trapaça não é à toa. E qual é a primeira coisa na qual o Loki pensa depois de se libertar da árvore? Ele pensa em encontrar o Thor. Pois é, naquela época já tinha virado uma obsessão já, ele precisava de um psicólogo. Loki acaba sentindo a presença do Thor na Terra e viaja até aqui em um disfarce humano. Sem conseguir encontrar o Thor, o que ele faz? Lança um feitiço sobre alguns humanos para colocar eles em perigo e atrair o seu irmão, que é todo heróico afinal de contas. O truque funciona e quando a ilusão é quebrada, Loki larga o seu disfarce e intima o Thor para uma batalha no ar. Só que óbvio que o Loki não é páreo, pelo menos pau a pau assim, contra o Thor. O que o deus da trapaça faz então é hipnotizar o deus do trovão para tentar roubar o Mjolnir. Thor eventualmente sai do transe e consegue impedir Loki de fugir da cidade, levando ele de volta até Asgard. Nessa era mais moderna, o Thor começa a usar o seu alter ego de Donald Blake para se misturar entre os humanos sem ser notado como o deus do trovão. E o Odin queria proibir o Loki de deixar Asgard para sempre, assim o filho adotivo dele não ia mais trazer o caos para a Terra ou para qualquer outro lugar. Só que o Loki ficou fascinado com a ideia do Thor tendo uma identidade secreta. Como assim? O meu irmão tá fingindo ser humano. E daí ele resolve ir para a Terra para atazanar o irmão. E como é que ele faz isso? Ele se disfarça de uma cobra e rasteja, passando indetectado pelo Heimdall e fugindo de Asgard mesmo sob a proibição do seu pai. Mas teve outra vez também que ele foi preso, onde o Odin, de saco cheio, acorrentou o Loki com correntes de um metal chamado Uru, o mesmo metal do qual é feito o Mjolnir. E daí o Loki só conseguiu escapar de lá quando encantou as correntes para atrair o Mjolnir e fazer o Mjolnir quebrar as correntes e libertar ele. Porque só o Mjolnir, por ser feito de Uru também, conseguiria quebrar aquelas correntes. Nessa história aí, o Thor chegou em Asgard procurando pelo seu martelo perdido e o Loki foi tentando acabar com o irmão de diversas maneiras. Até que o deus do trovão encontrou o seu Mjolnir de volta e capturou o Loki mais uma vez. Você já deve ter percebido que nas histórias dessa época, a maioria das tramas eram basicamente o Loki tentando encontrar uma maneira de enganar o Thor e separar o herói do Mjolnir. Mas no fim das contas, tudo sempre acabava mal pro Loki, já que ele era sempre capturado e enviado de volta para Asgard, de onde, é claro, ele sempre encontrava uma nova maneira de fugir. Ele era quase que um Dick Vigarista mágico naquela época. Você lembra do Dick Vigarista da Corrida Maluca? Pois é. Pinta ele de verde, coloca uns chifres na cabeça e pronto, é o Loki. Mas agora as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. A começar pela história que até serviu de inspiração para o primeiro filme dos Vingadores da Marvel. Você tá pensando que quer saber que história é essa? Eu vou te contar, mas antes, se inscreve aqui, ativa as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis e para me dar uma força gigantesca. Sério, só apertando o botão de se inscrever aqui você me ajuda pra caramba. Muito obrigado
E vamos continuar porque eu quero muito contar o resto dessa história. Olha só, eventualmente, Loki decidiu manipular ninguém mais, ninguém menos que o Hulk contra o Thor. Loki ainda estava preso em Asgard, só que ele conseguiu exercer influência em Midgard, que é a nossa terra aqui, mesmo assim. Entretanto, outros super-heróis, como o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e a Vespa, eles também captaram esse sinal que o Loki enviou. Daí o Thor apresentou aos outros heróis os planos do Loki e juntos eles derrotaram o deus da trapaça. E depois disso até acharam que mandaram muito bem juntos. Daí a Vespa sugere que eles deem um nome à equipe que acabaram de formar. Esse nome foi Vingadores. Pois é, seja no universo cinematográfico ou nos quadrinhos, os Vingadores não existiriam se não fosse pelas tramóias do Loki. Nos planos terrestres para acabar com o Thor, as peripécias do Loki chegaram até a gerar vilões, como é o caso do Homem Absorvente, que só virou um super-humano graças aos poderes mágicos do Loki. Entre um plano infalível, entre aspas, e outro, Loki chegou até a enviar a Encantor para seduzir o Thor e tentar desestabilizar a relação dele com a Jane Foster. Cara, o Loki chegou ao ponto de querer separar casal, esse era o plano dele. Nas armações maquiavélicas do personagem, nessa época, o Loki chegou até a colocar o Odin contra o Thor em uma outra tentativa de roubar o Mjolnir do Deus do Trovão. Só que é depois disso tudo que a gente começa a enxergar um pequeno arco de redenção do personagem surgindo. Sabe, aos poucos, ele vai deixando de ser esse vilão vigarista que só tem os seus planos frustrados para se tornar um anti-herói de verdade. Isso porque, apesar de tentar por séculos e séculos acabar com o Thor e com o Odin, o Loki no fim das contas ajuda a Asgard a se defender de Surtur, o demônio gigante de fogo que apareceu inclusive no filme Thor Ragnarok. Nas páginas, ele tentou invadir Asgard junto de um exército de demônios de fogo vindos de Muspelheim, um outro reino também rival de Asgard. Loki ajudou Asgard por motivos egoístas, já que ele queria Asgard para si e não poderia deixar ela ser destruída. Porém, esse já é um começo da transformação na personalidade dele. É aqui que ele começa a ficar carismático e começa a virar o Loki que a gente tanto ama hoje em dia. Depois dessa treta aí, Loki definiu como seu objetivo ir atrás dos Vingadores. Ele usou um feitiço que causava fraqueza temporária no Thor e mandou quem atrás dele? Ninguém mais, ninguém menos que o Fanático. Sabe, aquele irmão do Professor Xavier que usa um capacete vermelho, esse bichão aí. Essa treta aí escala tanto, mas tanto, que o Loki acaba enfrentando os Vingadores da Costa Leste e os Vingadores da Costa Oeste também. E como é que isso acaba? Thor mata o Loki após vê-lo assassinar um inocente nas ruas. Sim, o Loki morreu. E quer saber o pior? O Odin tinha deixado claro que o Thor jamais poderia matar o seu irmão. Odin sente essa morte imediatamente e bane o Thor de Asgard direto pro Hel, que é tipo o inferno da mitologia nórdica, e isso foi como punição. Só que aí você deve se questionar, peraí, esse é o fim do Loki nas HQs? Ele não volta? Ele vai ficar morto pra sempre? Lógico que não, né, seus Lokias? Quem acompanha aqui a nossa série Histórias com Lokia sabe muito bem que nenhuma morte é certa no universo dos quadrinhos. Uma manipulação na linha temporal acaba ressuscitando o nosso querido deus da trapaça. Depois rolou uma treta aí, onde a Morwen, uma agente do caos, sequestrou uma semideusa filha de Loki, chamada Tess Black, para usar como uma hospedeira. E isso resultou no Loki vivendo uma aventura junto com quem? Com Cabeça de Teia, o Homem-Aranha. Eles juntos foram resgatar a filha dele. E quer saber o melhor? Quando essa história acabou, o Loki, com uma centelha de honra ali, pra você não pensar que ele era todo maligno nessa época, ele declarou assim na cara que tinha uma dívida em aberto com o Homem-Aranha. Dívida essa que o Homem-Aranha nunca cobrou, hein? Será que um dia a gente vai ver essa dupla no UCM? Seria maneiro demais, diz aí.
E agora a gente chega nos eventos do Ragnarok, que foi bem diferente do Ragnarok da mitologia e também do Ragnarok que aconteceu no filme. Aqui nas HQs havia uma profecia de que Loki ia liderar os inimigos de Asgard para dentro do Reino Eterno, ajudando eles a destruir tudo numa última batalha conhecida como Ragnarok. Loki, é claro, cumpriu a sua parte na profecia e essa batalha foi muito, mas muito intensa e consumiu todos que participaram dela, trazendo até uma revelação bem sinistra. Aquele ciclo de nascimento, vida e morte dos Asgardianos era liderado por uns seres conhecidos como aqueles que sentam acima da sombra. É esse nome mesmo. Só para explicar melhor, o reino de Asgard existia graças a um ciclo sem fim de morte e ressurreição, do qual esses seres aí que sentam acima da sombra se alimentavam frequentemente, ou seja, eram entidades que se alimentavam do Ragnarok e precisavam que isso continuasse se repetindo. O Thor rompeu com esse ciclo e simplesmente desapareceu, entrando em um coma profundo, enquanto o resto dos Asgardianos também morreram nesse último Ragnarok. As entidades que se alimentavam de Asgard, renascendo e acabando, elas morreram também, porque foram incapazes de ressuscitar o reino uma última vez. Esse foi um período que o Thor realmente desapareceu dos quadrinhos, mas quando ele finalmente despertou do coma em que ele estava, ele iniciou uma busca por outros Asgardianos que poderiam ter sobrevivido depois do Ragnarok. Porém, o Loki tinha alcançado todos os aliados Asgardianos antes do Thor. E agora entra um detalhe bem curioso. Loki, depois de ressuscitar, escondeu a sua essência dentro do corpo da Lady Sif. Você se lembra da Lady Sif? Ela sempre foi um interesse amoroso do Thor nos quadrinhos, até ser substituída pela Jane Foster, e foi mais ou menos isso que aconteceu também nos filmes, né? Mas por causa disso que o Loki fez, ele agora estava no corpo de uma mulher. Assim inicia a fase da popular Lady Loki. Na forma de mulher, o Loki consegue ganhar a confiança dos Asgardianos e revela que ele, ou ela melhor dizendo, assim como Thor, também era filha de Odin. Mas e aí, você pode se perguntar, será que essa nova versão do Loki, a Lady Loki, é realmente confiável? Bom, ela conquista a confiança dos Asgardianos a ponto de convencer eles de que, durante uma mega saga chamada Invasão Secreta, não sei se você já ouviu falar, que o Bill Raio Beta, um grande amigo do Thor, que também tinha uma versão do Mjolnir, era um Skrull. Ou seja, no fim das contas, a Lady Loki não era de confiança. Ou era? O que ela estava tramando? Calma aí que essa fase do personagem nos quadrinhos ainda vai longe. Muita coisa acontece em outra mega saga chamada Reinado Sombrio, que acaba resultando no fim da Lady Loki e no início do Kid Loki. Sim, um Loki criança. E se você quiser a próxima parte da trajetória do Loki nos quadrinhos, comenta aqui, compartilha esse vídeo para todo mundo mesmo, me dá essa força que eu vou trazer esse próximo capítulo no episódio futuro do Histórias com Loki, beleza? Estamos combinados. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir, clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia esplendorosa. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima. Rapaz, Loki não é brinquedo não, hein? Não é brinquedo não esse rapaz, hein?